Boa noite a todos. Eu me chamo Bruno Marques. Eu faço filosofia, né, licenciatura na Faculdade Uninter. E essa palestra faz parte do meu estágio no formato projeto curso de extensão. Como muitos devem saber, a Uninter disponibilizou, né, essa possibilidade de fazer esse estágio de forma online, né? E eu optei por escolher esta modalidade de estágio. E o assunto, né, que conforme foi divulgado nas redes sociais e também na inscrição online, né, que vocês fizeram, é na formação do indivíduo. Então esse tema ele pertence ao estágio em filosofia no ensino fundamental. E eu achei um tema bastante pertinente, né, ao estágio do ensino fundamental. Então nós vamos ver aqui formas, né, de se apresentar a filosofia para as crianças de uma forma compreensível, didática, né, sem aquela complicação que às vezes os assuntos são apresentados a nós, né, já em fases avançadas aí desse estudo, né? Então vamos seguindo o slide. Então nós iremos analisar a importância do ensino de filosofia a partir do programa Filosofia para Crianças, de Matthew Lipman, levando em consideração a problemática de quais são as contribuições da filosofia para a formação das crianças. Então a base dessa palestra, né, vai ser os estudos aqui do modelo, né, de Matthew Lipman, o modelo de apresentação da filosofia para as crianças. Então, no final da década de 1960, Lipman fez um primeiro experimento de suas ideias, escrevendo uma história para crianças que tratava de problemas filosóficos. Para ele, a filosofia pode ter uma versão acessível à criança. A leitura compartilhada desses textos tem por meta provocar perguntas sobre os assuntos de interesses das crianças que devem ser acolhidas pelo professor como ponto de partida para filosofar. Adiante o próximo slide. O diálogo filosófico é a pedagogia do pensar bem, ou seja, um pensar crítico, criativo, ético e político. É nessa prática de filosofia que as crianças formam as atitudes democráticas, tornando-se cidadãos críticos, reflexivos e participantes do processo deliberativo, né? Então, olha a importância do diálogo filosófico, né, nas salas de aulas para com as crianças, né? Como o próprio tema falou, né? Filosofia para crianças e a formação do indivíduo, né? A importância para a formação do indivíduo. E realmente discutir essas coisas, né? Dialogar a filosofia com as crianças vai formar com certeza cidadãos, né? Democráticos, né? Críticos. Vai fazer com que as crianças desenvolvam o senso crítico, né? Desenvolvam a sua capacidade de reflexão. Então surge a pergunta: sem saber lógico, como alguém poderá pensar criticamente? Por isso, propõe a filosofia para crianças, que parte do ensino da lógica formal por meio de novelas, pequenas histórias envolvendo problemas do dia a dia. Essas novelas filosóficas buscam desenvolver na criança o pensamento crítico. Mas que pensamento crítico? Fazer com que a criança aprenda a comprovar seus argumentos, né? Até antes de dar continuidade, eu peço até perdão a todos,
porque às vezes tem um ruído externo aqui na gravação, né? Porque eu estou gravando na minha sala e eu moro perto de uma rodoviária, então passam muitos ônibus, né? Então peço perdão por esse inconveniente. Então a gente viu que o Lippmann ele propõe uma filosofia para crianças, né? Que parte por meio de novelas, né? Que são pequenas histórias envolvendo problemas no dia a dia, né? E essas novelas, né, são tanto em formas de histórias em livros, né, ilustrados, com assuntos simples, como até mesmo através de desenhos, né, que é um atrativo para as crianças. Inclusive, até como exemplo, no final de cada dia, né, eu vou colocar no final do vídeo um desenho como exemplo, né, de como a filosofia pode ser passada para as crianças de forma bastante compreensível. Interessante que até vendo esses desenhos, né, serve até como lição para a gente que é adulto, né, umas histórias legais, assim, muito bem didáticas, informativas para nós adultos, né, e imagina para crianças, né, e são de forma bastante compreensível, né. Depois vocês continuam até o final no vídeo, que vocês vão ver esse desenho, tanto hoje como na segunda parte, que vai ser amanhã. É na infância que a mente está aberta a aprendizados importantíssimos para o prosseguimento da vida e ainda mais para a formação humana. É importante iniciar um debate sobre este assunto em escolas e academias, pois se o contato com a filosofia for proporcionado aos alunos desde a infância, certamente teremos chances de encontrar no mundo pessoas com melhor capacidade reflexiva. Então, olha a importância, né, de debater esses assuntos, né, nas escolas, né? Com certeza a criança vai crescer, né, como um indivíduo melhor preparado, né, em termos de reflexão, né, de criticidade, pensamento crítico. Falar do ensino de filosofia, da sua importância, da luta pela autonomia, é pensar em mudança cultural, em mudança de visão de mundo, de paradigmas. O ensino da filosofia requer que estejamos abertos ao novo, à experiência vivida por outros, sempre tendo como base uma tradição de pensamentos filosóficos. A filosofia contribui para se manter aberta sempre à pergunta pelo sentido de como vivemos e do que fazemos. A filosofia é ela mesma transformadora. Seu exercício impede o continuar pensando da forma em que se pensava. A filosofia serve ao pensamento, à sua própria lógica problematizadora, sem que isso signifique que preste uma utilidade definida externamente, né? Então, olha que interessante, né? Filosofia serve para isso, para a gente se pensar de uma forma diferente do que pensávamos antes, né? Mas sempre de uma forma evolutiva, né? A gente ter sempre conclusões evoluídas sobre a vida, sobre os assuntos do cotidiano. Adiante no próximo slide. Filosofar dentro da estrutura escolar com as crianças, adolescentes e jovens é capacitá-los para o debate, para a confrontação de ideias, para o questionamento, para o não conformismo diante dos fatos. Portanto, é ensiná-los a dizer não, a fazer com que exijam participação no processo de criação do indivíduo, de uma nova relação entre pessoas, instituições e os porquês de tais relações. A sua longa experiência de ensino universitário levou Lippmann a acreditar que, efetivamente, quando os jovens adultos chegam à universidade, seu pensamento já está formado, para não dizer fechado. Assim, Lippmann chega à conclusão de que a aprendizagem do pensamento autônomo e crítico
deveria se fazer nas escolas primárias e secundárias, né? Então, é um assunto que deve ser debatido, né? Que hoje em dia a gente vê o estudo da filosofia somente no ensino médio, né? A partir do primeiro ano, segundo e terceiro. E as séries mais anteriores, né, do ensino fundamental, a gente só vê mais aquelas matérias, né, que vai servir pro mercado de trabalho, né? Pro vestibular, ou pro Enem, né? Português, matemática, química. Mas a filosofia, ela é uma matéria que, não desmerecendo as outras, né, mas ela é praticamente a mãe de todas as outras matérias, né? Porque vai ensinar o ser, né, o indivíduo, a pensar, né? Porque se trata de diversos assuntos, ética, né? Entre várias outras coisas que vai fazer com que aquela criança se forme um indivíduo assim competente para viver em sociedade, né, no modo de lidar com o outro, né? Então, seria bastante proveitoso se futuramente, né, a filosofia ela fosse aplicada nos ensinos mais anteriores ao ensino médio, nas séries mais anteriores, assim por dizer, né? Ao longo de suas reflexões sobre o valor e a utilidade de seu ensino universitário, Matthew Lipman desenvolve um programa de filosofia para ensinar aos jovens a pensar bem. Com efeito, o objetivo do currículo de filosofia para crianças é propiciar uma formação fundamental à criança, valorizando ao mesmo tempo sua experiência cotidiana, estimulando assim a praticar a investigação do significado, né? Então são características muito importantes para a criança ter desde o início, né? A investigação, né, do significado das coisas, né? O saber pensar constitui um importante papel na vida escolar das crianças. Sendo assim, a proposta é investir na educação para o pensar, ainda na infância, por intermédio da filosofia. Ou seja, iniciar as crianças na filosofia na sala de aula, para que dessa forma elas possam construir desde a infância um pensamento crítico, reflexivo e investigativo. O programa Filosofia para Crianças tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades cognitivas por intermédio de temas filosóficos em uma linguagem acessível na infância. Portanto, o mesmo vê nas histórias o ponto de partida para iniciar a criança no mundo da filosofia, né? Então, aqui mostra que esse método Lippmann, né, é por intermédio de temas filosóficos em linguagem simples, né? Que a criança vai compreender mesmo muito pequena, né? Então ele vê nessas histórias, seja por meio dos desenhos, seja por meio dos livros, de contos, né? Um ponto de partida, né, para esse mundo de filosofia para a criança. Adiante no próximo slide. As histórias para as crianças são mercadorias preciosas, bens espirituais. Constitui a espécie de bens de que não despojamos ninguém a torná-los nossos. As crianças adoram os personagens de ficção das histórias que leem, apropriam-se deles como amigos, como companheiros semi-imaginários, dando às crianças histórias de que se apropriar e significados a compartilhar. Proporcionamos-lhes outros mundos em que viver, outros reinos em que habitar. Então é interessante isso, né? Quando a gente lê para crianças, né? Aquele que tem filhos e que tem esse hábito de ler para as crianças, né? É um hábito até que é um pouco mais anterior, né, a essa era da tecnologia, né? A gente vê que as crianças elas ficam muito envolvidas nas histórias, fazendo perguntas. Realmente elas mergulham bastante, né? Então é um modo bastante útil de se ensinar aquele ser, né, na tenridade. A
A proposta Filosofia para Crianças insere-se em uma perspectiva de educação para o pensar, segundo o qual o ensino é resultado de um processo de investigação, do qual o professor, despido de sua infalibilidade, participa apenas como orientador ou facilitador, pois o enfoque não está mais na aquisição de informações, mas na percepção das relações contidas nos temas investigados. O que se pretende é que os alunos pensem, reflitam e desenvolvam cada vez mais o uso da razão, bem como sua capacidade de serem criteriosos. A proposta deseja desafiar o aluno a pensar de maneira organizada e crítica sobre os valores da sociedade as quais a escola transforma ou perpetua, né? Então a gente vê aqui que o professor não deve ser só aquele que transmite informações, né? Aquela coisa decoreba, né? Enfim, mas ele deve passar o assunto para a criança de uma forma didática, né? Por meio de conversas, perguntas, fazer a criança participar, né, naquela história, naquele assunto, né? E não só mais simplesmente aquele mais do mesmo, né, de passar matéria, textos e pronto, né? O Lippmann considera o diálogo a parte mais importante e ele deve acontecer com base no respeito mútuo, no reconhecimento dos participantes, na consideração das razões que sustentam as ideias propostas. Assim, o diálogo investigativo é a conversação na qual o aluno possa aprender a se posicionar diante de situações, a ouvir os colegas, a respeitar as demais opiniões, a refletir sobre as respostas dadas, a justificar as afirmações, a reconhecer e corrigir seus erros, pensando neles como hipóteses, tentativas de acerto, né? Como ele proporciona mesmo o surgimento, né, o desenvolvimento, melhor dizendo, de um indivíduo melhor, né? Ajuda a criança a respeitar as demais opiniões, né? Porque na filosofia a gente vê vários pensadores de opiniões diferentes, né? E a gente estuda todos eles, né? Então a criança vai respeitar as demais opiniões, né? Reconhecer o certo do errado, né? Eticamente, né? Então é bastante proveitoso esse diálogo entre o professor e o aluno. O diálogo investigativo pode desencadear a prática do questionamento. Aprender a fazer perguntas é fundamental para que os alunos reúnam condições de compreender e relacionar a imensa quantidade de informações que lhes chega e sobre elas tomar decisões necessárias em todos os níveis de seu cotidiano. A proposta Filosofia para Crianças se coloca como uma chance de olhar para a educação buscando novos horizontes. Para que as crianças aprendam a manejar as ideias e não só os rótulos, não se mencionam os nomes dos filósofos no programa de Filosofia para Crianças, embora certamente suas ideias sejam de algum modo apresentadas. No devido tempo, as crianças descobrirão de quem são originalmente essas ideias, mas isso só deve acontecer após terem verdadeiramente trabalhado com as ideias, tentando dar sentido à sua experiência, tentando ampliar seus próprios horizontes e assim chegarem a compreender a si mesmos e aos outros de uma maneira mais ampla, né? Então, o modo aqui de se ensinar para as crianças a filosofia, né, nesse método de Lippmann, ele é diferente do modo como a gente aprende, né? Agora vamos estudar Platão, aí depois tudo que o Platão ensina, né? Vamos estudar Nietzsche, aí algumas das coisas que Nietzsche ensina, né? Vamos estudar Maquiavel, Sócrates, aí os ensinamentos, né, daquele filósofo. Mas para as crianças é diferente. Nos desenhos, nas histórias, né, vai para
o assunto em si, né? Não mencionando quem é o pensador, né, que ensina aquele tema em questão, mas o ensino se concentra no assunto, né, que é o mais importante, né? Uma forma de história compreensível, né? E aí mais para frente, né, quando ela já tiver essa base, né, o aluno aprende, né, quem é o autor de cada tipo de pensamento. Então, essa parte aqui eu vou deixar para o próximo dia, né, para não ficar muito extenso o vídeo, né? E como eu havia dito a vocês, agora na sequência eu vou colocar aqui um modelo de desenho, né, com um assunto filosófico, né, bastante interessante, né? E reparem só como é que ele é feito de forma didática, né? E com certeza a criança vai tirar bastante proveito, né? Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, né? E fizeram suas inscrições. E continuem comigo e e assistam esse vídeo, né? E amanhã tem a segunda parte desse tema, com mais outro vídeo na sequência. Então, obrigado a todos e uma boa noite. Esta é uma das histórias sobre o filósofo grego Sócrates. Ela fala sobre verdade, bondade, utilidade e silêncio. As Três Peneiras. Distribuição de Daqui. Havia um homem que adorava fofocar. Um dia, tendo uma boa fofoca para contar, visitou um homem sábio. Sábio, quer saber o que as pessoas estão falando de você? E já ia abrir a boca para começar a contar todo tipo de histórias. Pare! Disse o sábio ao fofoqueiro. Antes de começar a contar qualquer coisa, pegue essas 3 peneiras. O quê? 3 peneiras? Para que servem? As peneiras são como redes que filtrarão cada palavra que sair de sua boca. A primeira é a peneira da verdade. Mas para que serve, sábio? Eu quero que saiba que várias histórias circulam por aí. Mas muitas delas são boatos. Você já tentou averiguar se as histórias contadas são verdadeiras ou não? A peneira da verdade irá separar a verdade dos boatos. Esta é a sua função. O fofoqueiro não se lembrava de nada cuja veracidade tivesse sido comprovada. A segunda peneira é a peneira da bondade. Continuou o sábio. E para que serve a peneira da bondade? Todos os dias nós falamos sobre diversas coisas, mas muitas delas são coisas ruins sobre outras pessoas. E poucas vezes são elogios ou coisas boas sobre alguém. Com certeza, aquilo que você ia me contar era uma coisa boa, era uma coisa correta.
sei não, mas eu não posso afirmar na realidade que fossem coisas boas. Mas, sábio, qual é a terceira peneira? A terceira é a peneira da utilidade. E para que ela serve? As pessoas conversam todos os dias, mas nem todas falam de assuntos que tenham alguma utilidade. Você ia dizer alguma coisa que ajude os outros? Alguma coisa que seja boa para compartilhar comigo? Será que alguma vez eu disse alguma coisa que fosse útil para alguém? O fofoqueiro abaixou a cabeça, envergonhado. Então, agora que eu falei sobre as peneiras, vamos ouvir o que você tem a dizer. Disse o sábio. Mas o fofoqueiro não conseguiu dizer sequer uma palavra. Um passeio pelo Jardim da Filosofia. Todos os dias conversamos sobre diversos assuntos. Às vezes falamos coisas ruins sobre uma pessoa quando ela não está presente. Às vezes exageramos ao contar aquilo que ouvimos. Essas conversas não passam de fofocas. Não são totalmente verdadeiras e podem magoar a pessoa de quem falamos. Imagine um mundo que só tivesse esse tipo de conversa. Peneirássemos nossos pensamentos e nossas conversas com a peneira da verdade, nosso mundo seria cheio de mentiras. E o que acham que aconteceria se não usássemos a peneira da bondade e a peneira da utilidade em nossas conversas? Se você tem algo a dizer para alguém, lembre-se de peneirar antes com essas 3 peneiras. Você perceberá que o que tem a dizer será reduzido pela metade.